paz do Senhor Jesus. Amados e amadas irmãs, é com muita alegria que estou aqui mais uma vez para estarmos estudando a palavra do Senhor, amém? E estamos aí estudando o livro de Mateus, ainda no capítulo 1, na genealogia de Jesus, e temos muitas coisas a aprender com a genealogia de Cristo, amém? Vamos abordar o tema das 5 mulheres mencionadas em genealogia. Então, sem mais delongas, vamos lá! Mateus, capítulo 1, a partir do verso 1, que vai dizer: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadade, e Aminadade gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Amém? Aleluias, glória a Deus. E ali no verso 16: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, antes da gente falar aqui, de cada mulher mencionada na genealogia de Jesus, nós lemos aqui que foram 5 mulheres, sendo elas Tamar, Raabe, Betseba, e Rute e Maria. E por que essas mulheres foram mencionadas na genealogia de Jesus? Por que o nome dessas mulheres estar na genealogia, ela tem um grande significado para nossas vidas? Primeiramente porque, como já falamos um pouco ali, no vídeo anterior, quando a gente vai falar da controvérsia ali das genealogias citadas no livro de Mateus e no livro de Lucas, nós vimos que não era comum para os judeus, numa genealogia, ser relatado mulheres. Normalmente as genealogias de alguém ela era feita a partir dos homens, porque naquele tempo as mulheres ela não tinham muito valor, a não ser para gerar filhos. Mulheres não tinham posição social, não tinha nomes importantes, a mulher na verdade era apenas a geradora de descendentes. Assim eram vistas mulheres naquela época. Então uma mulher ser mencionada numa genealogia já era algo anormal. Quando se trata da genealogia de Jesus Cristo, Filho do Deus, Rei dos Reis, que veio para ser o nosso libertador, a coisa ainda fica mais fora do normal ali, e nós vamos entender porque Jesus fez questão de instruir aqueles homens através do Espírito Santo para que mencionasse essas mulheres. Amém? Então nós vamos começar ali falando sobre Tamar. Tamar, ela era uma mulher cananeia que foi dada ali por o seu sogro Judá como esposa para o seu filho Onã, filho primogênito de Judá, como esposa. E ali já começa uma desobediência, algo que já não deveria ser feito, já que nós sabemos muito bem que na lei de Deus não se podia misturar os povos, e Judá, sendo israelita, judeu, ele jamais poderia escolher uma mulher cananeia para ser esposa do seu filho. E ali nós vamos começar já a ver Jesus, Deus ali trabalhando na vida de Tamar, fazendo com que Tamar viesse ser agora uma mulher reconhecida. Aleluia! E ali Tamar é dada a como sua esposa. Porém, ele era um homem mau, ele era um homem perverso, que não agradava a Deus, e Deus permitiu a morte de sendo que Tamar ela não havia ainda gerado filhos. E naquela época era comum
na morte de seu esposo, a mulher ser dada como esposa para o seu irmão do meio. O seu irmão um pouco mais novo, a esposa, para que dali fosse gerada sementes. Então Tamar, ela é dada agora a esposa a Onã, o irmão do meio de Er. Porém, Onã também, ele era um homem perverso. Ele também era um homem que aborrecia a Deus. E ele sabendo que de acordo com a lei, se ele gerasse filho ali em Tamar, essa semente não seria contada como dele. E o filho de Tamar, ele poderia até tirar o trono de Onã, porque ele iria contar como filho do seu irmão mais velho, ainda que fosse filho dele, iria contar como semente do seu irmão mais velho, Er. E Onã, não querendo que isso viesse a acontecer, a Bíblia vai dizer que ele derramava em terra sua semente para que não pudesse, ali gerar filhos em Tamar. E aí isso aborreceu demais a Deus, desagradou muito a Deus, que também permitiu a morte de Onã. E ali resta apenas mais um filho para Judá, sendo que este filho, ele ainda era muito moço para que fosse dado a casamento. E então Judá, ele resolve devolver Tamar ali para sua família, para que ela ficasse ali aguardando o tempo de ser dada a casamento agora para o seu único filho. E Tamar, ela vai ali agora voltar para a tua família. Naquela época, as mulheres viúvas, principalmente as que não gerassem filhos, elas eram consideradas mulheres sem valor, mulher inútil. E Tamar, ela vai vendo ali que o tempo vai se passando, a idade do filho de Judá vai se avançando e Judá não dá ela como esposa para ele, não cumpre com a sua palavra. E sabendo Tamar o peso que isso teria para a sua vida, ela não poderia casar com outros homens, porque ela seria considerada adúltera. Naquela época só se podia casar com descendentes da família dos seus esposos, né? E ali este deveria ser o filho de Judá, que não foi dado a ela. Ela, sabendo então que ela não iria poder casar novamente e ela ficaria marginalizada diante daquela sociedade, sem marido e sem filho, ela agora arregaça a tua manga e ao invés dela se vitimizar, ao invés dela ir ali para as redes sociais, se lamentar, chorar, entrar em depressão, ela resolve mudar a história da vida dela. Ela resolve agora arregaçar as mangas e ir em luta daquilo que era por direito dela. E ela, sabendo que teu sogro agora também estava viúvo, e aonde ele iria passar, ela se disfarça como uma prostituta e ali ela se deita com o seu sogro. Mas ela sabiamente, ela tinha certeza que não teria como provar e que Judá poderia mais uma vez voltar atrás da sua palavra e dizer que aquilo era mentira. Ela, sem que teu sogro soubesse quem ela era, pede ali como penhor 3 itens ao seu sogro: o seu cajado, o seu lenço e o seu selo. E ali ele dá a ela como penhor, prometendo no dia seguinte tomar de volta e dar a ela ali um carneiro, e dar ali o seu pagamento. E então Tamar se deita ali com seu sogro. Antes que ele acorde, ela levanta, vai-se embora. E passados-se uns meses, as pessoas já começam a saber que ela ali, geraria um filho, que ela estava ali agora grávida, e vão até o seu sogro Judá dizer que ela havia adulterado, porque ela estava esperando um filho. E Judá então manda trazer até ele Tamar, a fim de aplicar ali a ela o castigo qual era se dado naquela época. E quando Tamar ela vem, ela fala: se eu adulterei com o dono dessas 3 coisas. E pergunta se ele reconhece. E ali Judá, cai em pranto. E ele diz, que seja perdoado ela, que ele fez muito pior e não dar o filho
a casamento para ela conforme havia prometido e como deveria ser. E Tamar agora ali, ela não mais seria uma viúva rejeitada pela sociedade. Agora ela se torna ali uma mulher de valor que vai gerar um filho e vai entrar agora na linhagem de Jesus Cristo, porque ela mostrou-se uma mulher guerreira, porque ela não se acomodou com a situação dela e ela vendo ali que as coisas estavam fugindo ao controle, ela vai à luta. E muitas das vezes nós fazemos diferente de Tamar. Com um problema tão pequeno, nos acomodamos, nos permitimos cair em profunda tristeza, nos lamentamos e até mesmo questionamos se Deus nos esqueceu, ou pior, muitas das vezes até culpamos Deus pelo processo que nós estamos vivendo. E quando nós nos colocamos em posição de vítima, nós nos colocamos em posição de cegueira e não conseguimos enxergar o caminho para solucionar aquele problema o qual nós estamos vivendo. E é exatamente isso que Tamar faz. Tamar, ao invés de se prostrar diante do que está acontecendo a ela de forma racional, ela vai começar a arquitetar ali um plano para solucionar o problema da vida dela. E por isso, ela vem entrar na genealogia de Jesus. Jesus permite que Tamar ela seja ali, ainda que cananeia, ainda que arquitetando um plano que aos olhos dos outros pode não ter sido um bom plano, ela entra na genealogia de Jesus por ser uma mulher guerreira, uma mulher que não se prostra, uma mulher que não permite que as pessoas venham ali tirar o direito dela. Aleluias, glória a Deus. E logo em seguida, vai ser mencionado na genealogia de Jesus Raabe. Raabe nada mais era do que uma prostituta que morava ali em Jericó. Aleluias. E numa época onde mulheres não eram mencionadas em genealogias, nós vamos ver que a primeira mulher ela já não seria por direito, né, de estar ali, já que ela era cananeia. A segunda mulher agora vai ser uma mulher com menos direito ainda, por ser uma mulher prostituta, uma mulher da vida, aleluias, que já era por natureza, devido à sua profissão, uma mulher marginalizada e rejeitada pela sociedade, uma pecadora, uma mulher ali aos olhos de muitos sem valor, uma ninguém, agora vai entrar na genealogia de Jesus. Raabe, habitante de Jericó, recebe em sua casa 2 homens enviados por Josué para espiar Jericó, a terra que Deus havia entregado nas mãos de Josué. E Raabe, quando ela recebe ali em tua casa aqueles homens, sabendo quem eram os homens e quem era o Deus daqueles homens, ela resolve esconder estes homens em sua casa dos inimigos do Senhor, dos inimigos de Josué, da cidade de Jericó. E quando os homens perversos daquela cidade batem em sua casa, sabendo que aqueles homens estão ali escondidos, ela nega que eles ali estão, permite até que eles façam ali uma varredura pela sua casa, porque ela já viu os escondidos, muito bem escondidos, e aqueles homens vão embora, e os 2 homens enviados por Josué ficam salvos. Aleluia! Aqueles homens saem escondidos da casa de Raabe e cumprem ali a ordem dada pelo seu líder Josué a fazer naquela terra. E mais do que esconder aqueles homens em seu lar, Raabe declara para eles: eu bem sei quem és o teu Deus, o dono lá de cima dos céus e também daqui da terra, porque eu ouvi as maravilhas que ele operou lá no deserto. Aleluia! E ela, em nome daquele Deus, o qual ela aprendeu a crer, só de ouvir as maravilhas que ele operava, ela agora vem esconder aqueles homens em sua casa. Ela vem ali, independente da vida tortuosa o qual ela vivia, ela vem reconhecer a soberania e o poder de Deus. E ela
ela opta ali pelos homens e não pelos homens perversos de sua cidade. Aleluias, glória a Deus. E passado o tempo de se cumprir a promessa que foi dada a Josué, de destruir aquela cidade, Josué envia novamente esses 2 homens à casa de Raabe, mas agora para tirar Raabe e a sua família daquele lugar, e aquela mulher prostituta, marginalizada, rejeitada, sem valor, ela passa a habitar no meio do povo de Israel. Ela passa agora a ser uma mulher de Deus, aleluias, glória a Deus. E Deus transforma a história e a vida de Raabe pela fidelidade a qual ela teve ao Senhor e aos seus filhos, aos seus escolhidos, aleluias, glória a Deus. Oh, maravilha de Deus! Como Deus se agrada quando nós nos posicionamos em prol da sua obra. Quando nós abençoamos um servo do Senhor, ou quando nós priorizamos a obra de Deus, Deus nunca deixa de nos recompensar, aleluia. E agora esta mulher também não só vai ter a sua vida transformada, não só vai fazer parte agora do povo de Israel, como ela também vem agora ser mencionada na genealogia de Jesus. Eita glória, aleluia. E a terceira mulher a ser ali mencionada é Ruth. Oh, Jesus. Ruth também é uma mulher cananeia. Ruth ali, uma mulher moabita, casada com um dos filhos de Noemi. Ela vem agora a ficar viúva. E Deus ele vai falar de forma tão tremenda para a nossa vida, através da vida de Ruth. Porque muitas das vezes Deus permite situações acontecerem na nossa vida para que Ele nos coloque no caminho que Ele já traçou. Muitas das vezes Deus permite até que cometemos erros para podermos cruzar o nosso caminho com pessoas o qual ele já tem um projeto reservado para a vida dela. Noemi nunca deveria ter saído de sua cidade natal. Muito menos permitir que seus filhos casassem com mulheres estrangeiras, porque esta era a ordem da lei de Deus. Aleluias. Mas abate uma grande fome na cidade de Noemi e ela, juntamente com seu esposo, para fugir daquela fome, vai lá morar numa terra estrangeira, se acostuma com aquela terra, permite que seus filhos casem-se com mulheres estrangeiras. Ela vem ali, lógico, ter uma consequência, porque ainda que seja propósito de Deus, nós é que escolhemos se nós vamos ou não desobedecer a Deus. E quando nós desobedecemos, por mais que Ele seja misericordioso para nos perdoar, Ele não passa a mão na nossa cabeça e não retira as consequências. E ali agora, passados-se alguns anos que Noemi já está na cidade estrangeira, vem a falecer o seu esposo e seus 2 filhos. Irmãos, imagina a situação daquela família. Noemi despedaçada ali por perder seu esposo, seus 2 filhos, ser agora uma mulher viúva e sem filhos para sustentá-la com mais 2 mulheres também viúvas e sem filhos. 3 mulheres marginalizadas, 3 mulheres inúteis diante daquela sociedade. Aleluia. E Noemi, ela vem entender o que está acontecendo na vida dela. E ela ali resolve dispensar as suas noras para que volte para as suas famílias e retornem à vida delas, toque o barco delas, como dizem por aí. E Orfa, ela aceita ali aquela dispensa, agradece sua sogra, se despede e vai embora. Mas Ruth, com um olhar de compaixão para sua sogra, sabendo que aquela mulher não tem mais expectativa de vida,
Aquela mulher está amargurada de alma. Ruth agora toma a decisão que vai mudar a vida dela. Ruth decide agora ali permanecer com a tua sogra. E não só permanecer e cuidar da sua sogra, como ela agora declara com a sua própria boca, que o Deus da sogra dela, que o nosso Deus também será agora o Deus de Ruth. Aleluia. E Ruth diz para sua sogra Noemi: aonde tu morreres, eu morrerei também, porque eu não vou te deixar sozinha, porque eu não vou te deixar enfrentar essa dificuldade sozinha, eu estou contigo. Aleluia. E ali aquelas duas partem de volta para a cidade natal de Noemi. Duas mulheres amarguradas, de luto, viúvas, sem ter do que sobreviver. Aleluia. Mas mulheres arrependidas e determinadas a viver para o Deus, a viver os planos do Senhor para a vida delas e não mais os delas. Aleluia. E Ruth começa ali ir para as fazendas, catar dos alimentos que sobejavam, que caíam sobre a terra para alimento delas, porque este era o costume. As viúvas, elas deveriam viver, aleluia, de doações. Aleluia. E Deus é tão benevolente com Ruth que permite, sem que Ruth saiba, ir colher esses frutos na terra de Boaz, que era um parente distante de seu esposo. Pois na época, mais uma vez falando, só se podia casar com alguém da geração do seu esposo. Ou você deveria ser viúva para sempre. E quando Ruth toma lá atrás, ainda na sua cidade, a decisão de adorar e servir agora não aos deuses de barro, os deuses estrangeiros, o qual ela estava acostumada, o qual ela havia aprendido em sua cultura, mas quando ela abre mão de tudo isso e da própria família para estar agora com a tua sogra, servindo a Deus, o Rei dos Reis, aleluia, Deus já havia projetado todos os planos para a vida de Ruth e Noemi, e ele jamais permitiria que essas mulheres viriam a viver ali à mercê. E agora Ruth vem se casar novamente, leva sua sogra Noemi consigo, cuida dela e vem a gerar Obed, avô de Davi, aleluia, e por isso também ela é mencionada na linhagem de Jesus, aleluia. E a quarta mulher a ser mencionada em sua genealogia vai ser Betseba, a mulher que foi mulher de Urias e se tornou mulher do rei Davi. Aleluia. Muitas pessoas olham ali Betseba também com o olhar julgador de que ela não deveria estar tomando banho naquele local. Muitos já conhecem a história de Betseba. Davi, ele vai cometer ali pecados horrendos de deitar-se com aquela mulher, engravidar aquela mulher. Aleluia. Sabendo que era uma mulher casada e que o seu esposo fazia parte de seu exército e estava em guerra para defender o seu rei e a sua terra. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus, através da queda de Davi, já tinha uma história traçada. E mais uma vez falando, Deus perdoa os nossos pecados, mas Ele não retira de nós a consequência. Davi e Betseba pagaram alto preço pelaquela queda, tendo ali a morte do seu filho. Mas ao se arrependerem, Deus faz igual o GPS, Ele traça uma nova rota.
E ali ele libera bênçãos para aquela família, ao ponto de Davi ser conhecido como homem segundo o coração de Deus. E Betseba, uma mulher mencionada na genealogia de Jesus. Betseba, ela vai entender, vai se arrepender. E Davi, ainda em vida, ele promete que o trono dele seria para o seu filho Salomão, o segundo filho que vem ser gerado ali de Betseba. O filho agora o segundo filho, né, de Davi, porque o primeiro foi o fruto do pecado, o qual Deus permitiu a morte. Mas agora, mais alguns anos à frente, Betseba vem gerar Salomão. O rei Davi vem ali prometer a ele ser o sucessor daquele trono. E como eu disse que as consequências do pecado não são retiradas de nossa vida, né? E havia sido ali prometido ao rei Davi que a espada nunca se sairia da família dele. Nós vimos que isso acontece até hoje, visto que somos nós descendentes de Davi. Aleluia. Mas quando o irmão de Salomão agora, ele começa a arquitetar planos para roubar ali o direito de Salomão de ser sucessor. Betseba, ao ver os planos contra o seu filho, ela luta para que o seu filho não perca o que é dele por direito. Nós vamos ver uma grande semelhança entre essas 4 mulheres. Primeiro, não eram mulheres aos olhos humanos dignas de serem mencionadas em linhagem de Jesus. Mulheres condenadas e marginalizadas pela sociedade, mulheres com vidas conturbadoras, pecadoras, mas que Jesus transformou a vida delas. Aleluia. Mulheres guerreiras, que não se acomodaram com as suas dificuldades. Mulheres que não se vitimizaram e não se acomodaram à situação que estava imposta a elas, mas que arregaçaram as mangas e lutaram por aquilo que era do direito delas. Ei, Deus não chama homens e mulheres covardes para a tua obra. Quando Deus quer trabalhar, aleluia, lá em Gideão, ele vai dizer para Gideão que Gideão, mande os covardes e os medrosos retornarem. Deus só conta com homens e mulheres valentes, que creem no Senhor, que independente do momento que estão atravessando, entendem que maior do que qualquer dificuldade é o nosso Deus. Aleluia. E Deus transforma a vida de pessoas valentes. E não estou dizendo de pessoas valentes que saem por aí no tapa com todo mundo, que sai por aí gritando, que estufa o peito e diz eu sou. Mas sim que reconhece que serve ao verdadeiro eu sou. E que se humilha, que se prostra diante do nosso Deus e diz, eis-me aqui para fazer aquilo que tu já tem reservado para a minha vida. Aleluias. Glória a Deus. E por último, a 5ª mulher a ser mencionada na genealogia de Jesus é Maria. Diferente das outras 4 mulheres citadas, Maria era uma mulher reta, fiel aos olhos de Deus. Maria, ainda muito nova, está ali dada a noivado para José. E ela vem ali e recebe do Espírito Santo Jesus em seu ventre. Maria também era uma mulher muito guerreira, muito valente, porque ela sabia que se encontrar grávida antes do casamento, principalmente naquela época, seria um fardo muito pesado. Seria ser julgada e marginalizada por uma sociedade. E ela ainda sem saber qual seria a reação do seu noivo José, entendendo que o que ela estava recebendo era do Espírito Santo, ela não retrocede.
Ela tinha toda a liberdade e direito de dizer para aquele anjo que ela não faria, porque ela estava já com o casamento marcado. Porque ela ia ser julgada, porque as pessoas não iam acreditar nela. Maria poderia ter feito diversos papéis de vítima, diversos argumentos para ali aquele anjo, mas a Maria não faz isso. Ela entende que é o Senhor Jesus, aliás, que é o Senhor Deus que está ali trabalhando, dando a ela ali uma grande missão. Sem contar a honra. Porque de todas as mulheres daquela época, Deus achar uma, o qual fosse digna de gerar em teu ventre o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Mas Maria, ela não está nem preocupada agora com isso. E muito menos com o que vão dizer, porque ela sabe que o que ela está fazendo é para o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ei, todas as vezes que eu e você nos colocarmos na posição que Deus quer que nós nos colocamos, não importa a adversidade que você e eu estejamos atravessando, Deus sempre irá trabalhar ao nosso favor. Não importa o que estão dizendo a teu respeito, não importa o que a sociedade vai falar pelas tuas costas, pela aquela atitude que você está tomando. Ei, a última palavra ela vem do Senhor e não do homem. Essas mulheres enfrentaram as missões que foram dadas a elas. Foram valentes, bravas, para lutar pela tua vida e pela obra do Senhor. E por isso foram honradas e hoje mencionadas na genealogia de Jesus, e hoje, tantos e tantos anos depois, ainda servem como exemplo de aprendizado para a minha e para a tua vida. Aleluia. Deus, Ele só está querendo que eu e você nos colocamos na posição para que Ele comece a trabalhar ainda mais na nossa vida. Para que Ele comece a liberar todos os planos o qual Ele já tem reservado para a nossa vida. Depende única e exclusivamente da posição que nós iremos tomar. Da decisão que eu e você temos que tomar diariamente. Vai retroceder? Vai parar? Ou vai ser valente e aceitar o desafio? Aleluias, glória a Deus. E essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar melhor na vida de vocês. E até a próxima. Bye, bye.